Nesse mundo de fantasia, há 400 mil anos atrás, um belo e poderoso Lorde Demônio rompeu o selo do mundo dos demônios. Livre do mundo demoníaco, ele destruiu milhares de estrelas e centenas de constelações. Ele entrou em 3 diferentes reinos e causou o caos completo. E então, a fim de proteger a paz do mundo, a deusa da guerra mais linda que eu já vi pegou a sua poderosa espada para lutar contra o Rei Demônio Imortal. Para lutar contra ela, o Rei Demônio estava com o seu dragão vermelho, pronto para atacar. No fim, a deusa da guerra derrotou o Rei Demônio, mas ela morreu no processo. E o Rei Demônio, sendo imortal, pode renascer a qualquer momento. Porém, 10 mil anos já se passaram e até agora nada do Rei Demônio voltar à vida. Vemos então uma discípula do Deus Celestial que, após um longo período de cultivo, finalmente assumiu a sua forma humana. Ela passou de fada para humana. No entanto, a garota falou bobeiras demais e acabou infringindo regras do céu, e por isso ela estava sendo levada para receber uma punição. Mas de repente ocorre um forte terremoto no mundo dos demônios. Acontece que um grupo de demônios está tentando quebrar o selo para libertar o Lorde Demônio. Para fazer isso, eles sacrificam suas famílias, suas almas e o seu futuro para quebrar o selo e libertar o Senhor Demônio. Eles obtêm sucesso e o Rei Demônio finalmente volta à vida. O Rei Demônio imediatamente diz que está com a barriga cheia e por isso ele decide invadir o mundo celestial para mijar e cagar na cara dos seus inimigos. Os seus servos gritam para que ele não faça isso, pois o seu poder ainda não está completamente recuperado, mas ele os ignora. Os generais do céu imediatamente impedem a entrada do Rei Demônio, mas ele é forte demais. Em poucos segundos ele mata várias esferas celestiais e derrota os 8 reis da plataforma espiritual. O caos se propaga e o atual deus da guerra, um fã do Saitama, aparece pronto para deter o Rei Demônio. Ele convoca um deus que possui um machado mágico forte o bastante para deter o Rei Demônio, mas ele não obtém sucesso na sua primeira tentativa e o seu machado é quebrado. O Rei Demônio, louco por vingança, arrisca sua própria vida para usar uma magia proibida e compensar a falta que todo o seu poder lhe faz. No entanto, por não ter se recuperado totalmente, o Rei Demônio é derrotado pelo atual deus da guerra. Ele cai sem forças ao lado da fada que recentemente ganhou forma humana, e ao vê-la, o Rei Demônio não perde tempo e a morde, fazendo com que ambos troquem de alma e ele se salve por enquanto. No entanto, o deus da guerra desce e ao ver o Rei Demônio dormindo inconsciente, ele decide o eliminar, mas o Rei Demônio no corpo da fada o impede, o que deixa o deus da guerra sem entender nada. Ele pergunta quem ela é, e então o Rei Demônio atua como uma garotinha e diz ser uma linda fada. O deus da guerra acredita nele e o pergunta por que dele ter o impedido, e em resposta ele diz que se o Rei Demônio for morto, todo o seu poder demoníaco será libertado no céu e isso causará um caos muito maior. Então o deus da guerra deveria prendê-lo na prisão mais poderosa, chamada de a Torre dos Deuses, e depois encontrar uma maneira mais adequada de matá-lo. Ela se voluntaria para vigiar o Senhor Demônio dentro da Torre dos Deuses, dizendo que ficaria cultivando enquanto vigia. O deus da guerra acaba concordando aí com a sugestão da fada e tranca o Senhor Demônio na Torre dos Deuses e deixa que a linda moça fique o vigiando. Um tempo depois, a garota acorda e encontra sua alma dentro do corpo do Rei Demônio, o que a deixa em pânico. Ela chora e pede ao Rei Demônio que devolva seu corpo. Em resposta, ele diz que também quer recuperar seu corpo, mas primeiro eles precisam sair desse lugar. No entanto, como a alma do Senhor Demônio está no corpo da garota, o seu poder mágico agora está nas mãos dela. A garota não demonstra nenhum desejo de manter o Rei Demônio preso. Ela diz que só quer o seu corpo de volta, o que faz com que o Rei Demônio a chame para se tornar um demônio, mas ela recusa, dizendo que sempre será uma linda fada. Eles brigam um pouco e o Rei Demônio tenta ameaçar a garota destruindo o corpo dela, mas ela retruca, arrancando o cabelo do corpo dele e dizendo que irá se castrar. No fim, o Rei Demônio para de ser mal com a garota, pois ele não quer ela chorando no corpo dele. Ele pensa no que fazer e então a garota sugere que ele busque a ajuda de alguém nessa prisão, o que abre a mente do Rei Demônio. A Torre dos Deuses é um lugar dedicado a manter demônios poderosos e deuses malignos, então certamente haverá outros prisioneiros aqui. Ele vai procurar a ajuda de um prisioneiro e encontra um homem que é uma divindade degenerada. O Rei Demônio diz que para destruir a barreira, eles precisam destruir a pedra acima da torre, mas a divindade degenerada diz que a pedra não pode ser destruída, porque quem está preso nessa torre tem o seu poder selado, mas o Rei Demônio insiste, dizendo que ele pode destruir a pedra. Ele pede à divindade degenerada que cave um pequeno buraco logo abaixo da sombra da pedra, e o homem faz isso, e então, graças a esse buraco, o rei consegue invocar a sua chama trevosa, que é um pequeno ser inteligente e poderoso. Ele o manda destruir a barreira da torre, e assim que a pequena chama faz isso, a Torre dos Deuses entra em colapso. O rei agradece à divindade degenerada que criou o pequeno buraco na defesa da prisão, o chamando de Chilin, fazendo com que esse mesmo homem entre em pânico por reconhecer a garota na sua frente como o próprio Rei Demônio. Ele então foge imediatamente, e agora o Rei Demônio quer o seu corpo de volta, mas a garota teme que ela seja morta assim que o Rei Demônio recuperar seu corpo. Ela decide não trocar mais e vai embora. O Rei Demônio fica furioso e quer forçá-la a devolver o corpo dele. No entanto, a garota entra em pânico acidentalmente e lhe dá um soco no rosto, fazendo desmaiar. Uma vez que ela está no corpo do Senhor Demônio, ela possui todo o poder dele. Logo, um único soco dela matou o Rei Demônio em seu corpo fraco. A garota entra em pânico porque matou seu próprio corpo. Para piorar a situação, um deus poderoso chega porque ele ouviu um barulho da torre. Ele vê o Rei Demônio ali e não percebe que é uma garota que está ali dentro daquele corpo. Então, esse deus poderoso
poderoso tenta fugir, mas ao ser perseguido pela garota no corpo do rei demônio, ele é obrigado a atacar. Ele imediatamente convoca um trovão para atacá-la, mas ela saiu ilesa graças a esse corpo poderoso. No entanto, o seu corpo real foi queimado pelo ataque. O deus continua a atacá-la, forçando-a a fugir sem dar explicações a ele. Ela corre para o mundo humano e traz seu corpo carbonizado. A chama negra também vai com ela, e a chama diz que não a machucará porque ela está usando o corpo do seu mestre. A chama invocada diz que o seu verdadeiro corpo está morto e que a alma do senhor demônio também foi para o submundo, onde as almas dos mortos se reúnem após a morte. A garota quer reparar o seu corpo, então ela decide ir ao submundo para procurar o rei demônio. A chama instrui a garota a abrir o portal para o submundo, e assim que ela entra no portal, ela se depara com os 3 guardiões. Um cara com 4 mãos a ataca continuamente, mas não consegue machucá-la. No entanto, a garota não conseguiu derrotá-la, porque ela não sabe como usar as habilidades do senhor demônio. A chama trevosa sente que ela é muito inútil, então ela entra no seu corpo para usar as habilidades do rei demônio. A chama trevosa costumava ser parte do corpo do rei demônio, então ela conhece um pouco sobre os feitiços do rei. Ele imediatamente invoca um monte de patas que pisoteiam um homem de 4 braços. Os outros 2 guardiões começam a atacá-lo, mas a velocidade deles não pode ser tão rápida quanto a dele. Eles decidem atacá-lo com um ataque combinado. A inimiga mulher bloqueia a visão do senhor demônio, enquanto o menino ataca. No entanto, eles não conseguem penetrar em seu caixão de pedra e são contra-atacados por seu dono. E no fim, os 2 acabam tendo que concordar em se tornar seus servos. Após ganharem 2 novos servos para o senhor dos demônios, a chama trevosa deixa o corpo do rei demônio e continua com a garota até o centro do submundo. Quando eles entram, eles veem os espíritos presentes no local ajoelhados diante do rei demônio. E apesar de estar na forma de uma alma, o rei demônio ainda é muito forte. Quando o rei demônio vê a garota, ele imediatamente a força a deixar o seu corpo. No entanto, ela está determinada a não sair se o rei demônio não consertar seu corpo real. Depois de um momento de luta, a garota e o rei demônio acabam ficando presos no mesmo corpo, tornando o corpo do senhor dos demônios temporariamente inativo. O rei do submundo leva o senhor demônio para uma sala de descanso e ordena que o corpo da garota seja queimado, porque ele parece nojento. Aproveitando essa oportunidade, o homem gordo também pediu silenciosamente para o mundo celestial o ajudar a lidar com a situação do rei demônio. A garota então desperta, mas ela só consegue controlar metade do corpo. Acontece que ela e o rei demônio entraram no mesmo corpo, então agora eles estão compartilhando esse corpo. A garota pede que ele conserte o seu corpo original. No entanto, o rei demônio diz a ela que o seu corpo original foi queimado. Ela fica furiosa e diz que ficará nesse corpo para sempre e o fará agir de forma vergonhosa na frente de todos. Sem outra escolha, o rei demônio tem que ajudá-la a encontrar um novo corpo. O rei demônio chama o gordo e pede que ele traga o livro do destino. E depois de uma noite de busca, o rei demônio descobriu a identidade de uma garota chamada Shi Won King. Ela está à beira da morte. E então a ideia do rei demônio é que a fada use o corpo dessa garota após ela morrer. O rei demônio quer imediatamente deixar o submundo, mas o líder do submundo reúne seus soldados para impedi-lo. O rei demônio começa a convocar uma série de feras mágicas. E quando eu digo série, eu estou falando de mais de 8.000. Todos os soldados malignos são rapidamente aniquilados. Feito isso, o rei demônio se aproxima do cara gordinho lá e o ameaça um pouco e depois vai embora. Feito isso, o rei demônio retorna ao mundo dos demônios para descansar um pouco. Quem o recebe é o atual general dos demônios. O rei demônio rapidamente ordena que o general encontre uma certa garota no mundo humano, sem dizer que ela será o novo corpo da maldita fada que está dentro dele. Dito isso, o rei demônio vai imediatamente tomar um banho. No entanto, como o rei demônio e a garota ainda estão no mesmo corpo, ela pode ver a grande cobra do rei. Ela planeja arrancar seus olhos, mas o rei demônio diz que vai ajudá-la, apagando sua memória. No entanto, a garota diz que já é tarde demais e que agora ela quer que a sua alma seja apagada. Depois de se banhar, o rei demônio vai para o mundo humano em busca de uma espada. Enquanto ele fazia isso, os seus servos estavam estranhando as suas atitudes recentes, como se o rei demônio fosse uma pessoa completamente diferente. Ele vai para uma montanha antiga na região mais ao norte e entra em uma caverna muito gelada. Dentro dela há um selo do céu de alto nível, que é facilmente destruído pelo rei demônio. Acontece que esse lugar é a tumba do deus da guerra, que selou o rei demônio há muito tempo atrás. O rei demônio veio aqui para pegar de volta a sua espada Shufeng, e na entrada do lugar, a sua alma e seu corpo são separados. Isso dá ao Lorde Demônio a oportunidade de eliminar essa garota que o causou tantos problemas. No entanto, ela finge ver algo atrás dele, e ele obviamente não acredita. Porém, no momento em que ele para de atacar, ela usa os resíduos de gelo do local no ouvido do Lorde Demônio para incomodá-lo e conseguir fugir. O rei demônio segue atacando, mas isso faz com que parte da montanha desmorone. A fada fica sozinha e encontra 2 caminhos para seguir. Um caminho tem várias pedras que podem danificar a sua alma, e o outro caminho parece um pouco sinistro. Ela hesita em entrar, mas do nada um ataque do rei demônio quase a mata. Ela então sai correndo para dentro da porta suspeita e acaba indo parar em um lugar vazio. O lugar é todo escuro e ela não sabe para onde ir. No entanto, do nada ela sente um cheiro e o segue, chegando a uma saída. Lá ela encontra uma estátua da antiga deusa da guerra, mas do nada um homem aparece e pergunta quem ela é. Ela explica toda a sua situação ao homem e ele traz o corpo do rei demônio até ela, mas ao invés de apenas o devolver, ele complica a situação, dividindo o corpo em vários. A fada não sabe qual é o real, e enquanto ela tentava descobrir, o rei demônio aparece e começa a brigar com a fada. O homem lá em cima pensou que o rei demônio estava falando com ele e por isso começou a gritar de volta, mas isso só fez o rei demônio chamar de cachorro e o mandar parar de latir. O homem
homem se irritou e tentou insultar o Rei Demônio. No entanto, até mesmo na arte de insultar os outros, o Rei Demônio é superior. Irritado, o homem inicia um ataque contra o Rei Demônio, o que faz com que o Rei Demônio comece a se divertir com as habilidades desse homem fraco. No entanto, enquanto ele lutava, a fada encontrou o corpo verdadeiro do Rei Demônio e correu para entrar nele. O rei tentou a impedir, mas ela entrou novamente no corpo dele. Nesse momento de brecha, o homem tentou atacar o rei por trás, mas ele foi facilmente derrotado. Depois disso, o Rei Demônio entrou novamente no seu corpo, sendo obrigado a dividi-lo novamente com a fadinha, que não deseja morrer de jeito nenhum. Aquele homem loiro que os atacou, na verdade, era o selo que prendia a sua espada poderosa. Então, após se livrar dele, o Rei Demônio obteve a sua arma poderosa, e ele diz que agora ninguém no céu e na terra pode o derrotar. Ele retorna ao submundo, indo até o centro comercial de lá. Do nada, uma moça linda pisca para ele, e o Rei Demônio diz que isso acontece porque ele é muito sedutor. Dito isso, do nada, dois homens piscam para ele, o que o faz acender a sua chama infernal, que queima até a alma dos seus inimigos para queimar os dois homens, mas a fada o impede de os eliminar. O Rei Demônio vai até um restaurante e tenta descobrir onde ele pode comprar uma bainha para sua espada, mas a mulher que o atende tenta o seduzir e ainda oferece um chá. Ele percebe algo errado no chá e se prepara para queimar a traidora, mas a fada aceita o chá e o faz beber. O chá, na verdade, é uma droga que deixa qualquer imortal alucinado e sem poder. Após beber o chá, o rei passeia pelo mercadão do submundo. As mulheres pretendem fazer algo com o Rei Demônio devido ao seu alto nível de cultivo, e por ter bebido chá, a fadinha fica louca e excitada, mas o Rei Demônio não sente nem um pouco do efeito da droga. Ele tenta ensinar a fada a se controlar, mas ela está doida para usar o grande membro de Rei Demônio em alguém. Do nada, uma mulher aparece tentando se aproveitar da situação, mas por ser o Rei Demônio, ele a imobiliza e manda ela lhe dar um antídoto. A mulher diz não ter, e a outra garota tenta atacar o Rei Demônio, mas ele convoca aquele que se tornou um servo recente dele para imobilizar. Ele a pede um antídoto e ela dá o seu sangue a ele, o que de fato funciona. Agora, por ela ter tentado algo contra ele, o Rei Demônio se preparou para eliminar as duas, mas do nada, um homem cadeirante apareceu. Ele sabe que o homem do cabelo branco é o Rei Demônio, por isso ele oferece tudo o que ele quiser e pede permissão para ele mesmo julgar essas mulheres. O Rei Demônio quer as matar agora. No entanto, devido à fada dentro do seu corpo estar o fazendo passar vergonha na frente de todos, ele decide deixar o julgamento nas mãos do homem cadeirante e parte para pegar a bainha da sua espada no local indicado. No fim, o cadeirante deixou a mais novinha ficar viva, e a cobra de mais de 3.000 anos teve a sua vida absorvida pela Alteza, pois os 3.000 anos de cultivo dela são muito nutritivos. O Rei Demônio, por outro lado, chegou à entrada do Lago de Gelo, seguindo o caminho que o cadeirante o indicou. Eles chegam até a Cidade de Cristal, onde muitos tesouros e armas poderosas estão à venda. O Rei Demônio, por algum motivo, estava carregando o rabo daquela mulher de 3.000 anos de cultivo. Do nada, a fada vê alguns tops fofinhos e faz o Rei Demônio passar vergonha, dizendo que quer comprar isso. Todos no mercado de cristal param e começam a olhar para ele, o chamando de pervertido. O Rei Demônio quase matou todo mundo, mas ele ouviu o som de armas sendo fabricadas e decidiu ir atrás desse som. Chegando lá, eles se deparam com um imortal bastante triste, pois durante a luta com o Rei Demônio, seu machado se quebrou e agora ele quer muito salvar sua mãe. No entanto, a sua arma poderosa só será consertada daqui a 1000 anos, devido à falta de materiais. O Rei Demônio puxa sua arma poderosíssima e diz que deseja que uma bainha seja feita com essas escamas de 3.000 anos de cultivo. No entanto, nesse exato momento, o imortal depressivo olha para ele e volta para o seu mar de tristeza. Então, a atendente do lugar diz que se os restos dessa cauda de 3.000 anos de cultivo fossem usados para arrumar a arma desse imortal, tudo daria certo e sua arma ficaria pronta em 2 horas para poder salvar sua mãe. A fada, dentro do corpo do Rei Demônio, pede para que ele ajude o garoto, mas o rei manda ela esquecer essa ideia, pois é isso que o imortal merece por tentar lutar contra ele. O Rei Demônio diz que prefere fazer sopa com o osso do que dar para o garoto, mas a fada se emociona, dizendo que mesmo que ele faça parte dos céus, o imortal só deseja salvar sua mãe, e por isso ela implore para que ele o ajude, mas o Rei Demônio ri e se nega. A fada começa a chorar com o corpo dele, que obriga o Rei Demônio a o ajudar. Então ele diz à atendente para dar os ossos para o imortal, e após ser ajudado pelo Rei Demônio, o garoto se levanta e o agradece, mas isso acaba não sendo bastante. Ele se levanta e vai atrás do Lorde Demônio e o entrega uma carta dizendo que decidiu se tornar um servo dele, pois o Rei Demônio foi o único que derramou lágrimas por ele. Enquanto o Rei Demônio tentava negar, a fada estava muito feliz em ter esse garoto como servo. Do nada, o Rei Demônio e o garoto sentem um tesouro poderoso. Eles vão até o lugar, chegando até uma loja de armas. Lá eles encontram um tesouro e o Lorde Demônio diz que deseja isso. O vendedor age de forma bem rude, dizendo que isso não está à venda, mas o garoto imortal o ameaça com o seu machado, que acaba fazendo o Rei Demônio curtir a atitude agressiva dele. O rei elogia o garoto, fazendo com que ele se emocione, pois ele nunca foi elogiado em sua vida. Ele segue em frente, ameaçando o vendedor e o fazendo a dar um item especial para eles. A fada diz para o rei parar de usar a bondade do garoto, mas o Rei Demônio diz que gostou demais dele e que o tornará o seu braço direito da maldade. No fim, eles vão embora levando o item, mas o dono da loja encontrou uma pedra poderosa que só o Rei Demônio poderia conseguir. Isso faz o vendedor se perguntar o porquê do Rei Demônio ter passado a pagar pelas coisas que ele toma dos outros. Eles então vão até a montanha, onde a mãe do garoto está. Porém, o Rei Demônio não veio aqui para ajudar o garoto, e sim veio para desafiar aquele que o observa para uma luta. Ele usa o artefato que acabou de conseguir para que a fada proteja metade do seu corpo, pois ele sabe que a parte do seu corpo em que a fada está é mais fraco. Ele também pede para sua chama trevosa
recusa seguir uma ordem secreta dele. Feito isso, os inimigos aparecem na sua frente. O Rei Demônio pergunta se o Garoto do Céu pode lidar com eles, e recebe a resposta de que esses inimigos foram aqueles que prenderam a mãe dele. O Rei Demônio então decide começar logo a batalha. O primeiro inimigo ataca usando seus poderes desconhecidos, mas isso não é problema, pois o Rei Demônio invoca uma dupla de fantasmas de casamento que selam um inimigo em um caixão rumo à morte. A segunda inimiga usa um poder chamativo celestial, que o Rei Demônio elogia, mas essa inimiga é cortada no meio pelo machado do novo seguidor do Rei Demônio. Logo em seguida, eles lidam facilmente com os outros dois inimigos, faltando apenas lidar com o gigante. A fada pergunta o porquê do Rei Demônio estar ajudando o garoto a salvar sua mãe. Então ele revela o seu plano, que é fazer o garoto perder a chance de retornar aos céus, e também diz que irá matar a mãe dele assim que ela for libertada. Assim, o garoto não terá escolha, a não ser se tornar um grande caído poderoso em busca de vingança contra todos. Infelizmente, o seu plano não dá certo, pois o garoto é derrotado por dois inimigos, que o transformam em uma pedra verde. Então aqueles que haviam sido eliminados retornam, dizendo que os 7 santos do monte irão derrotar o Rei Demônio. A fada pergunta o que acontecerá com o garoto dos céus, mas o rei a tranquiliza, dizendo que sua alma está viva naquele cristal. Após ele dizer isso, o líder dos 7 santos quebra o cristal, matando o garoto. O Rei Demônio então se enfurece, dizendo que ele era apenas uma criança, mas ele recebe a resposta de que regras são regras e que o garoto morreu por ter se aliado a um demônio. O rei, irritado, se prepara para atacar, mas ele na verdade foge, indo em direção ao mundo dos mortos para tentar alterar a morte do garoto no livro dos mortos. No entanto, a sua entrada no mundo dos mortos é bloqueada pelo deus da guerra, que diz que ele não pode salvar alguém que já foi morto. Depois disso, voltamos para o passado, quando Saitama, quero dizer o deus da guerra, era um pequeno garotinho cultivador. Na época, um certo homem estava tentando ajudar um demônio, mas ele já havia falhado 8 vezes. No entanto, mesmo que isso custasse sua vida, ele ainda insistia em ajudar o demônio que recusava sua ajuda. O homem disse ao pequeno que ele fazia isso pois ele via um pouco de bondade dentro daquele demônio, e por isso ele queria muito a ajudar. Se lembrar disso, faz o atual deus da guerra perguntar ao Rei Demônio de onde veio essa bondade dele. Mas o Rei Demônio o ameaça, dizendo que se ele não sair de sua frente, ele irá queimar o céu inteiro. Isso dá ao deus da guerra a certeza de que o Rei Demônio é o puro mal, por isso ele se prepara para o eliminar. Ele invoca logo 3 deusas para o ajudar nessa missão. O deus da guerra então lança o seu melhor ataque, enquanto o Rei Demônio convoca sua maior defesa. Essa atitude defensiva do Rei Demônio faz o deus da guerra perguntar o que ele planeja, tentando se defender de um golpe impossível de se defender. E então vemos o Rei Demônio dizendo para a fada que agora aquele garoto já morreu, mas ele ainda tem um plano. Ele pretende usar uma magia para reviver um morto. Obviamente essa magia é um tabu e também requer muito poder espiritual, mas isso não é um problema, pois o Rei Demônio tem muito poder ao seu favor. O deus da guerra o repreende por estar fazendo isso, pois cometer tal ato pode destruir os 3 reinos, mas o Rei Demônio não liga para as regras. Então o deus da guerra diz que a alma dele pode ser destruída se ele fizer isso, mas o Rei Demônio diz que irá apostar em sua vitória. Enquanto o Rei Demônio agia, a fada também estava ajudando, mantendo a defesa absoluta ativa contra o deus da guerra. Todos os 3 reinos se estremecem com o poder que está sendo usado para reviver um único morto. O deus da guerra observa tudo e percebe que o Rei Demônio realmente está ganhando a sua aposta e está trazendo um morto de volta à vida, mas quando tudo acabar, ele não conseguirá escapar. Dentro do seu corpo, o Rei Demônio pediu ajuda da fada e ela prometeu o ajudar, pois ela já foi longe demais e sabe que não existe mais volta para ela no céu. Ela acredita que o Rei Demônio esteja sendo influenciado pela alma de fada dela e está se tornando uma pessoa melhor, mas ele a responde dizendo que nunca irá comer fertilizante igual a ela. Após uma sessão normal de briga entre os dois, eles começam a agir, chocando o deus da guerra com o fato do Rei Demônio não desistir de lutar. O Rei Demônio então diz que o próprio deus da guerra disse que o deus da criação costuma ajudar aqueles que estão certos. Então o fato dele conseguir realizar seus desejos desta vez seja porque ele está certo e o mundo inteiro está errado. Isso faz o Saitama, quero dizer deus da guerra, se lembrar da época em que o seu amigo partiu em direção à morte, insistindo em salvar a garota demônio. O homem disse ao Saitama que o próprio Buda cometeu atos que ninguém entendia, então ele deve fazer o que deseja, pois Deus sempre está do lado do bem. E pensar nessas coisas faz com que o deus da guerra cesse os seus ataques para observar até onde o Rei Demônio consegue ir. Até agora ele conseguiu superar várias barreiras impossíveis. No entanto, um demônio exercer o poder dos céus é algo totalmente impossível. Por isso, se o Rei Demônio realmente conseguir, o deus da guerra quer ver o resultado disso. Ele quer ver se Deus vai estar ao lado dele no final de tudo. Dito isso, o deus da guerra vai embora, deixando o caminho aberto para o Rei Demônio e a fada reviverem o garoto imortal. No entanto, toda vez que o Rei Demônio ativava o poder ligado aos céus, alguém estava cortando o poder dele. O Rei Demônio e a fada tentaram insistir, mas a mestra da fada se manteve cortando o poder divino deles, dizendo que eles devem aceitar as coisas como elas são. O Rei Demônio então para e diz à fada que o garoto morreu e não tem mais nada que eles possam fazer, pois todo o poder dos 3 gênios que ele reuniu se dispersou. Os dois estavam tristes, mas do nada o fogo trevoso retornou e disse que cumpriu sua missão. O Rei Demônio nem se lembrava do que ele tinha ordenado a sua chama inteligente fazer. Então a chama trevosa disse que impediu a morte de qualquer pessoa no livro da morte enquanto seu mestre lutava. E é só nesse momento que o Rei Demônio se lembra que ele pretendia matar a mãe do garoto e o deixar com raiva, mas ele não mataria a mãe dele de verdade. Por isso ele mandou sua chama evitar mortes. Seu plano era mudar o nome e os genes da mãe do garoto, para que assim ela não fosse mais caçada pelos céus, e assim o garoto não teria mais raiva dele.
ele só guardaria seu rancor contra os princípios celestiais. Resumindo, eles lutaram tanto por culpa do Rei Demônio que se esqueceu de tudo. No fim, o garoto estava vivo em uma flor de lírio, e quando ela florescer, ele tomaria sua forma imortal novamente. E foi exatamente por esse motivo que a mestra da fada estava impedindo o Rei Demônio de concluir sua magia, pois ele estava tentando reviver alguém que já está vivo. E sabe lá o que iria acontecer se ele tivesse ido até o fim nisso. Depois de gastar tanto poder, o Rei Demônio foi obrigado a descansar. No entanto, o lugar que ele escolheu para fazer isso é péssimo, pois ele acabou indo para a cidade de Lu, que está em plena guerra. O Rei Demônio diz que esse deve ser o plano de Deus, pois uma mulher que irá morrer em breve está bem perto dele. Após ele falar isso, vemos que o Deus da guerra foi punido pelos imortais por não ter lidado com o Rei Demônio de uma vez por todas. Em resposta, ele explicou seus motivos e ficou aguardando sua punição. Os imortais queriam a vida do Rei Demônio a todo custo, mas os representantes do submundo perguntaram se eles queriam uma guerra. A discussão continuou, até que os representantes do mundo mortal apareceram, querendo impor sua vontade sobre os três reinos. Eles dizem sempre terem sido ignorados, mas a partir de agora, os espíritos heróicos mais poderosos haviam se reunido para impor sua vontade, o que acaba levando os três reinos a terem uma conversa igualitária agora. Do outro lado da tela, o Rei Demônio pretende dar à fada o corpo de uma mulher de 22 anos, que irá morrer em breve. No entanto, devido a cometer boas ações, o Rei Demônio queria matar a mulher e dar o seu corpo para a fada, para que assim ele pudesse se sentir melhor. Eles vão até a humana, usando um poder de ficar indetectável, e lá, eles veem a mulher tendo uma conversa emocionante com um homem surdo e mudo. A fada pede para o Rei Demônio os ajudar, mas ele na verdade só quer matar logo a mulher e resolver seu problema. No entanto, a fadinha o segura, impedindo que ele mate essa mulher e a deixa morrer naturalmente. A mulher detecta a presença de alguém, mas pelo poder do Rei Demônio ser perfeito, ela acha que está vendo coisas. Ela se despede do seu homem, dizendo que irá lutar e que se ela morrer em batalha, ela terá morrido feliz. Ao vê-la sair, a fada diz que a vida e a morte são coisas naturais que acontecem de acordo com a vontade de Deus. O Rei Demônio então ri e diz que não pensa o mesmo. Porém, o fato dele dizer isso fez com que a fada o obrigasse a ajudar esses humanos a serem felizes, contrariando o destino que Deus deu a eles. O Rei Demônio então acaba com a guerra, sem que ninguém morra, fazendo com que a mulher fique viva, mas ele promete matar a mulher humana depois que ela tiver o seu momento feliz. Enquanto isso, um homem estava ordenando que um subordinado seu causasse caos na cidade de Lu, que era a cidade onde o Lorde Demônio estava. O subordinado perguntou se ele deveria ferir o Lorde Demônio, mas isso deixou o homem que o deu ordem chocado, pois o seu subordinado não conseguiria causar mal algum para o Rei Demônio, nem mesmo se ele quisesse. De volta ao rei, após ele salvar a todos, eles foram observar a humana tendo seu momento de felicidade. A fada, ao observar o corpo da humana, se lembrou da deusa da guerra e pensou que o Rei Demônio queria matá-la por ela ser a reencarnação dela, mas ele mandou a fada apenas observar. Ao fazer isso, ela viu que o homem que a humana amava era um traidor, que a matou apunhalando seu peito. Isso chocou a fada, mas ela não tinha tempo para pensar, pois a alma da humana saiu do corpo e ela acabou indo para o corpo dessa humana, enquanto a alma da humana ficou com o Rei Demônio. Ao acordar no corpo da humana, a fada começou a xingar o traidor por ter matado a mulher que o amava. Logo em seguida, aquele enviado dos céus começou a atacar a cidade e o Rei Demônio foi obrigado a se defender. Porém, nesse exato momento, alguém lançou um feitiço sobre o grande Rei Demônio, o que o deixou sem poder. Por conta disso, ele disse à fada que a sua barreira não iria durar por muito tempo. Ele diz que por ser imortal, o poder desse inimigo não pode nem mesmo o ferir. Porém, ele não pode garantir que ela saia viva desse ataque devido ao seu novo corpo imortal. Ele diz que irá lançar uma barreira de proteção e que ela deve a completar, pois ele irá desmaiar em breve. Ele dá a ela uma unha dele, que pode ser usada para o ferir, a permitindo usar o sangue do Rei Demônio no feitiço de proteção. Dito isso, ele convoca um servo e o manda ganhar tempo para ele. O servo parte e o Rei Demônio inicia seu feitiço. Lá nos céus, o servo do Lorde Demônio e o atual inimigo se reconheceram como membros do clã dos trovões, e por conta disso, uma batalha insana acontece nos céus, fazendo com que os mortais tenham uma bela visão de uma chuva de raios. Enquanto a batalha acontecia, o Rei Demônio fazia o seu feitiço e a fada o colocou para sangrar, fazendo com que o feitiço absorvesse a força vital do Rei Demônio. O servo do rei acaba tomando muita porrada na cara, chegando ao ponto dele ficar sem braço e sem perna. Do nada, um outro garoto do clã dos trovões aparece e ele luta ao lado dos humanos. Ele diz ao servo dos céus que momentaneamente em nenhum dos três reinos podem haver baixas. Isso significa que nem mesmo o Rei Demônio pode ser morto. Por isso, ele foi mandado para impedir que mortes aconteçam. O servo dos céus, todo burro, não entende nada. Ele só entende que o garoto gago, segurando duas bolas de energia, quer lutar. O Rei Demônio finaliza seu feitiço, mas não foi necessário ir além disso, graças ao novo garoto ter segurado seu inimigo. Agora, seus poderes começam a falhar e diz que alguém deve ter usado um tipo de poder para selar o seu poder. E isso deve ter acontecido no momento em que ele renasceu. E os únicos que são capazes disso são os demônios. Ele chama seu servo todo espancado de volta e diz que ele irá recuperar seu corpo quando ele recuperar seus poderes, sacaste? Dito isso, o Rei Demônio abre um portal e parte para um outro lugar com a fada. Ele pergunta se ela está confortável no novo corpo e ela diz que sim, pois esse corpo tem uns peitões enormes. Eles acabam indo parar em um campo cheio de flores, sendo esse o lugar que o Rei Demônio escolheu para se despedir da fada. Ela o agradece por tudo que eles passaram juntos, dizendo que ele foi a primeira pessoa fora dos céus que ela conheceu e que juntos eles fizeram muitas coisas, inclusive quebrar os princípios celestiais. Ela o agradece pelo tempo que eles passaram juntos e diz que nunca irá se esquecer dele, o que deixa o Rei Demônio chocado com o fato da fada agir como uma mulher de verdade pela primeira vez desde que eles se conheceram. Enquanto isso, aqueles dois garotos
com o poder de trovão estavam lutando, e mesmo que eles não precisassem mais lutar, eles continuaram lutando, pois a batalha estava divertida demais para ser interrompida sem nenhum vencedor. Infelizmente esse vídeo termina por aqui, mas o anime não termina, ainda tem muitas coisas interessantes para acontecer, mas tudo isso só vai ser mostrado numa próxima temporada. Então deixa o like e compartilhe esse vídeo com seu amigo, para que eu faça uma continuação mostrando os acontecimentos finais para vocês.